Você não está ouvindo por acaso. Sim, essa mensagem chegou até você por um propósito que talvez nem você compreenda ainda. Deus está vendo o que ninguém mais vê. A angústia escondida atrás do seu sorriso. As noites em que você tentou ser forte, mas chorou baixinho, para ninguém perceber. Tem coisas que você enfrenta que até mesmo quem caminha do seu lado não entende. Pessoas que te ferem, portas que se fecham, calúnias, injustiças, traições, medos silenciosos, ameaças disfarçadas. O mal tenta se aproximar como sombra na escuridão. Mas escute bem, há uma proteção invisível sobre a sua vida. Uma cobertura divina que vai muito além do que os seus olhos podem enxergar. Você não está sozinho nessa guerra. Deus tem te guardado. E mesmo quando você pensou que tudo estava perdido, Ele já estava preparando o livramento. Hoje, nós vamos caminhar juntos por uma jornada profunda, uma jornada de cura, de reencontro com o abrigo seguro da presença de Deus. O tema de hoje toca algo muito íntimo e necessário: a proteção divina contra o mal e os adversários. Você já se sentiu atacado, injustiçado ou cercado por forças que pareciam maiores que você? Já teve a sensação de que algo ruim estava para acontecer e mesmo sem saber como foi livrado? Pois saiba, isso não foi sorte, foi Deus. Ao longo desta hora, vamos mergulhar na palavra de Deus, em histórias tocantes, reflexões profundas e orações que vão acalmar o seu coração. Prepare-se para ouvir verdades que talvez sua alma esteja esperando há muito tempo. Aqui, agora, é o lugar onde sua fé será fortalecida. É o tempo de restaurar a confiança, de lembrar que você é guardado, escolhido, protegido, porque quando Deus estende a sua mão, nenhum inimigo pode prevalecer. Respire fundo, acalme os seus pensamentos, deixe que a presença de Deus fale com você. Essa jornada está apenas começando. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, somos apresentados a um Deus que protege, um Deus que vela, um Deus que vê antes, age antes e guarda com zelo aqueles que o amam. No livro do Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, uma das promessas mais lindas foi feita por Deus a Moisés. Eu mesmo irei à sua frente e lhes darei descanso. Isso está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Deus não apenas envia anjos, Ele mesmo se coloca à frente dos que confiam nele. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não estava em um momento de paz. Ele estava cercado de perigos, fugindo de inimigos. E mesmo assim, sua declaração foi firme: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja bem, ele não disse que Deus o impediria de passar pelo vale. Ele disse que Deus estaria com ele dentro do vale. Essa é a promessa que muitas vezes esquecemos. Deus não nos isenta de batalhas, mas Ele garante que estará ao nosso lado em cada uma delas. E mais, Ele luta por nós. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, está escrito: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanha e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar-lhes a vitória. O próprio Jesus, quando esteve entre nós, nos alertou sobre os ataques do mal. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Ou seja, Ele nunca escondeu que enfrentaríamos adversidades, mas deixou claro
Ele venceu, e com ele nós também venceremos. A Bíblia é cheia de relatos sobre como Deus livrou seu povo. Daniel na cova dos leões, os 3 jovens na fornalha, Pedro na prisão, Paulo no naufrágio e tantos outros momentos onde tudo indicava o fim, mas o livramento chegou. Por quê? Porque onde a mão de Deus está, o mal não prevalece. Porque quando ele determina proteção, nem mesmo o inferno inteiro consegue romper esse escudo divino. E essa mesma proteção está disponível para mim e para você. Não é coisa do passado, não é apenas para os profetas ou apóstolos. É para quem crê, é para quem clama, é para quem confia. Talvez você tenha vivido situações que desafiam sua fé. Talvez esteja difícil enxergar a presença de Deus no meio da dor. Mas mesmo que você não veja, Ele está. Mesmo que você não sinta, Ele age. A proteção divina não é uma cerca física visível. É um mover espiritual. É um trabalhar silencioso, mas poderoso. É aquele atraso que te livra de um acidente. É aquela intuição de não ir por um caminho. É aquela porta que se fecha para que outra, muito melhor, se abra. Deus age com perfeição e Ele não falha. Agora pense por um momento. Quantas vezes você foi livrado e nem percebeu? Quantas vezes algo pior poderia ter acontecido, mas não aconteceu? Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas na verdade estava sendo carregado? Isso é proteção divina, é cuidado, é graça, e é sobre isso que continuaremos refletindo. Vamos agora mergulhar mais fundo na realidade humana do problema, porque reconhecer o ataque nos ajuda a valorizar ainda mais o cuidado de Deus. Você já sentiu como se estivesse lutando contra algo invisível? Como se houvesse uma resistência oculta em tudo que você tenta fazer? Como se o mal estivesse rondando sua casa, sua mente, suas emoções, e ninguém mais percebesse? Quantas vezes você já olhou para o céu e perguntou: Senhor, por que tanta luta? Por que tantas provações seguidas? Por que pessoas se levantam contra mim sem que eu tenha feito nada? Que os ataques parecem vir de todos os lados. Talvez você tenha tentado manter a fé. Tentou continuar sorrindo, trabalhando, acreditando, mas por dentro tudo parecia desmoronar. Pessoas começaram a se afastar. Outras começaram a ferir. Aquelas em quem você confiava passaram a te olhar com desconfiança. E quanto mais você buscava fazer o bem, mais o mal tentava te derrubar. Isso dói. Isso machuca. Isso faz a gente pensar que tem algo errado conosco. Mas não. Não é você. Existe uma guerra espiritual. E muitas vezes os maiores ataques vêm quando você está mais perto de algo grande que Deus preparou. Quando você está prestes a alcançar um propósito, o inimigo tenta desviar, atrasar, intimidar. Ele sabe que não pode tirar a promessa de Deus da sua vida, mas tenta tirar você do caminho até essa promessa. E ele faz isso usando adversários. Gente que mente sobre você, gente que tenta te humilhar, gente que te inveja, mesmo que você só esteja tentando viver em paz, mas também usa situações. Portas que não se abrem, desemprego que dura meses, notícias ruins em sequência, desânimo que bate sem explicação. Quantas vezes você já acordou sem forças, com vontade de desistir de tudo, com medo do que o dia traria? Há quem vá para o trabalho todos os dias como quem vai para uma guerra. Há quem conviva com familiares que são os próprios opositores. Há quem enfrente doenças que ninguém entende.
Há quem viva com medo, sentindo que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mas escute, nada disso acontece sem que Deus saiba. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. Jesus também foi perseguido, foi caluniado, rejeitado, traído, e mesmo assim manteve os olhos no céu. Sabia que o propósito era maior que o ataque. Você também tem um propósito, e é exatamente por isso que você incomoda. O inimigo só ataca quem tem algo precioso dentro de si. E você carrega algo precioso, você é luz, e onde há luz, as trevas se inquietam. Mas Deus não permitirá que você seja destruído. Mesmo que você esteja sendo pressionado, o Senhor está colocando limites. Mesmo que pareça o fim, Deus está usando essa dor como preparação para algo maior. Acredite, o que hoje parece ataque, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã será força. O que hoje é perseguição, amanhã será vitória. Talvez você esteja no meio de uma batalha silenciosa, daquelas que ninguém vê, mas que tiram seu sono. Saiba que você está sendo guardado, mesmo agora. Deus tem um escudo invisível ao seu redor, e nenhum plano do inimigo vai prosperar. Agora respire fundo. Feche os olhos por um instante, se puder. Permita-se sentir, permita-se descansar. Porque chegou o momento de lembrar. De lembrar que existe um Deus que não apenas vê a sua dor, mas que promete estar com você em todos os dias da sua vida. Deus não mente, Deus não falha. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode ter sido traído pelos homens, mas nunca será esquecido por Deus. Você pode ter sido ferido por palavras duras, mas o Senhor te cura com promessas eternas. Ouça com atenção essas palavras que vêm direto do coração, de Deus para o seu. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está no Salmo 91. Essa promessa não tem prazo de validade. Ela é viva, ela é real, ela é sua. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Veja, as armas até podem ser forjadas, as lutas até podem surgir, mas elas não terão sucesso. Porque a proteção de Deus é escudo e fortaleza, é abrigo no meio da tempestade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Você não está só, você está cercado, cercado por anjos, cercado pela mão de Deus, cercado por promessas que sustentam. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Salmo 27, versículo 3. Porque quem tem a Deus como escudo, não se intimida com os ataques do inimigo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121. Você está guardado nos seus caminhos, nos seus passos, na sua entrada e na sua saída, hoje e para sempre. Sabe aquela situação que parece maior que você? Aquela dor que insiste em voltar? Aquele medo que parece não passar? Deus está dizendo, eu sou maior que tudo isso. Ele é maior que a ameaça, maior que a crise, maior que a injustiça, maior que o diagnóstico, maior que os que se levantam contra você. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que derrubou os muros de Jericó, o mesmo que fez o gigante cair com uma pedra lançada por um pastor de ovelhas. E ele continua sendo Deus, ontem, hoje e eternamente. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar, porque quem confia, descansa, e quem descansa é fortalecido.
E quem é fortalecido, vence. Deus está renovando sua força agora. Está acalmando o seu coração. Está sussurrando promessas no seu espírito. Promessas de paz, promessas de justiça, promessas de livramento, promessas de recomeço. Não é o fim, é um novo começo. Com Deus, sempre há esperança. Mesmo que tudo ao redor diga, não tem saída, o céu está dizendo, eu sou o caminho. Mesmo que o mundo diga, você perdeu, Deus está dizendo, a última palavra é minha. Mesmo que a sua fé esteja fraca, Ele permanece fiel. Mesmo que você esteja caído, Ele estende a mão. Mesmo que você tenha medo, Ele vai com você. Não se esqueça, as promessas de Deus são escudo para os dias de batalha, são âncora para as noites turbulentas, são abrigo para os momentos de tempestade. E agora, vamos tornar isso ainda mais real. Vamos mergulhar numa história, uma analogia que vai tocar seu coração, algo que vai ilustrar de forma simples e profunda como Deus protege, mesmo quando tudo parece escuro. Quando estiver pronto, diga, pode continuar, e seguiremos para o próximo tópico: história ou analogia envolvente e tocante. Era uma vez um pequeno menino que vivia em um vilarejo simples, rodeado por montanhas e florestas. Ele gostava de explorar os campos, correr entre as árvores e brincar até o sol se pôr. Mas havia algo que sempre o assustava: a noite. Quando o céu escurecia, o menino se encolhia em sua cama, com o coração acelerado. Ele tinha medo da escuridão, medo do que poderia estar escondido nas sombras, medo do que seus olhos não conseguiam ver. Certa noite, houve uma tempestade. Os ventos uivavam, os trovões sacudiam o céu e a luz acabou. O menino chorou, tremendo, embaixo das cobertas. Mas então, seu pai entrou no quarto, sentou-se ao lado dele e disse: eu estou aqui. Não acendeu a luz, não afastou a tempestade, mas ficou ali, presente, silencioso, firme. O menino ainda ouvia os trovões, ainda via o breu, mas com o pai ao lado, ele sentiu paz. E naquela noite, ele entendeu algo que mudou tudo. A presença do pai não tirava o medo do mundo, mas tirava o mundo de dentro do medo. Sabe, muitas vezes a nossa vida é como essa noite escura. As tempestades chegam, as forças se vão, as trevas parecem ganhar espaço. Mas Deus entra no nosso quarto escuro. Ele não precisa acender a luz de imediato, não precisa afastar os trovões, mas Ele se senta ao nosso lado e diz: eu estou aqui. E só essa presença muda tudo. Essa história pode parecer simples, mas carrega uma verdade profunda. Deus não nos promete ausência de tempestades. Ele nos promete presença no meio delas. Há um trecho lindo em Isaías, capítulo 43, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não diz se você passar. Ele diz quando, porque o vale virá, a prova virá, a luta virá, mas com Ele você atravessa, você resiste, você sobrevive, você vence. Como aquela mãe que protege o filho debaixo da chuva com o próprio corpo. Como o pastor que corre em direção ao lobo para proteger a ovelha. Como o soldado que se coloca entre o perigo e quem ama. Deus faz isso todos os dias. Por você. Você pode não ver,
mas Ele está cercando sua casa. Você pode não sentir, mas Ele está colocando escudos invisíveis ao seu redor. Você pode não entender, mas Ele está desviando setas que você nunca verá. Há lutas que nunca chegaram até você, porque Deus interceptou no caminho. Há pessoas que não ficaram na sua vida, porque Deus viu o que você não viu. Há portas que não se abriram, porque Deus sabia o que estava atrás delas. Isso é amor, isso é zelo, isso é proteção. E talvez hoje o que você mais precisa não é que a tempestade acabe, mas apenas que você ouça em silêncio a doce voz do Pai dizendo: eu estou aqui, não tenha medo. Agora, deixe o coração falar, acalme os pensamentos. Esqueça por um instante o que está acontecendo lá fora. Este é o seu momento com Deus. Não é um vídeo qualquer. Não é um texto bonito. É um encontro. É uma pausa divina. É um respiro de eternidade no meio da sua luta. Feche os olhos. Respire devagar. Sinta a presença. Sinta que algo está mudando aí dentro. Agora diga, mesmo que em silêncio: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do teu cuidado. Não precisa encontrar palavras bonitas. Deus entende suspiros. Deus interpreta lágrimas. Deus escuta até o silêncio de um coração cansado. Você pode dizer: Pai, eu me sinto cercado por inimigos. Sinto medo, sinto angústia. Às vezes penso em desistir. Mas eu quero confiar. Mesmo sem entender tudo, eu quero descansar em Ti. Talvez você tenha sentido que a sua fé está fraca. Talvez você até ache que está orando errado ou que Deus não está ouvindo. Mas a verdade é que, se você ainda está buscando, se ainda está aqui ouvindo isso, é porque Deus está te chamando de volta para perto. Ele não se impressiona com a sua força. Ele se compadece da sua fraqueza. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isso que Jesus disse. E Ele está dizendo agora para você: não tenha medo de se abrir com Deus. Não tenha vergonha de confessar que não está bem. Ele é Pai. Ele já conhece você melhor do que você mesmo. Ore com sinceridade. Ore como quem fala com um amigo fiel. Diga: Senhor, livra-me dos que se levantam contra mim. Guarda minha mente dos ataques invisíveis. Protege meu coração da amargura e da raiva. Não me deixe ser vencido pelo mal, mas ajuda-me a vencer o mal com o bem. Derrame o coração, não segure as lágrimas, não segure a dor. Deus está acolhendo tudo agora. Sinta o bálsamo dele. Sinta o abraço invisível que cobre a sua alma. Sinta o renovo que começa a nascer dentro de você. Talvez você não perceba imediatamente, mas depois dessa oração, algo começa a mudar. Você não sairá desse momento da mesma forma que entrou, porque onde há oração sincera, o céu se move. Onde há quebrantamento, Deus age. Onde há entrega, há resposta. E não se preocupe com o tempo. Não se cobre por não sentir algo extraordinário. A fé não se mede pelas emoções. A fé se sustenta na verdade. E a verdade é: Deus ouviu você. Deus acolheu você. Deus está agindo agora. Agora escute com o coração. Não com o medo, não com o trauma, mas com o coração. Você precisa levantar. Você precisa parar de se definir pelas feridas que recebeu, pelas palavras que te machucaram, pelos dias em que pensou que não ia aguentar. Você não é a dor que sentiu.
Você é o propósito que Deus ainda vai cumprir. Você não é o abandono. Você é o escolhido. Você não é o erro. Você é a obra-prima em construção. Sim, você já caiu, mas hoje é dia de se levantar. Com fé, com coragem, com dignidade, porque há um Deus ao seu lado e Ele está dizendo: filho, filha, eu te sustento com a minha mão direita fiel. Você não está lutando sozinho. Você não está sobrevivendo por sorte. Você está de pé porque o céu tem sustentado seus passos em silêncio. Quantas vezes você pensou que não ia suportar? Quantas noites chorou até dormir? Quantas vezes teve que sorrir por fora e sangrar por dentro? Mas veja só, você chegou até aqui. Você sobreviveu. Você resistiu. E sabe por quê? Porque há uma promessa sobre sua vida. O mal não vai vencer. O inimigo não vai prevalecer. Os planos de Deus não serão frustrados. Levante-se agora, com a alma em pé, mesmo que o corpo esteja cansado, com os olhos voltados para o alto, mesmo que ao redor tudo pareça ruir. Não aceite as mentiras que disseram sobre você. Não aceite o rótulo de derrotado. Não aceite o medo como guia. Você tem um Pai que luta por você. Você tem um Deus que se levanta quando você clama. Você tem o Espírito Santo que sussurra no seu espírito. Você é mais forte do que imagina. Pare de fugir. Pare de se esconder. Pare de duvidar do amor que Deus tem por você. O tempo da fuga acabou. O tempo da vergonha acabou. O tempo da dor sem cura acabou. Hoje é tempo de cura. Hoje é tempo de levantar a cabeça. Hoje é tempo de dizer em voz alta: eu sou protegido, eu sou guardado, eu sou amado por Deus. Ainda que os adversários sejam muitos, a presença de Deus é maior. Ainda que a batalha seja dura, a vitória já foi decretada. Você não precisa entender tudo. Você só precisa dar o próximo passo em direção à fé. O inimigo quer te ver paralisado, mas Deus te quer caminhando. O inimigo quer te ver com medo, mas Deus quer te ver com coragem. Você pode, você consegue, você vai vencer, porque quem tem o céu como socorro não teme os barulhos do inferno. Agora, respire fundo. Receba essas palavras como quem recebe cura, como quem recebe libertação, como quem volta à vida, porque é exatamente isso que está acontecendo. Você está voltando à vida. Agora, respire. Respire devagar. Deixe que a paz desça sobre o seu coração como uma brisa suave ao fim de um dia turbulento. Você chegou até aqui. Você ouviu cada palavra. Você permitiu que Deus falasse com a sua alma. Não é pouco. É muito, é profundo, é espiritual. Você caminhou por dentro das suas feridas, mas não sozinho. Você chorou, mas não sem consolo. Você sentiu, mas não foi esquecido, porque em todo esse tempo havia um olhar sobre você, um olhar de amor, um olhar de Pai. E agora tudo parece mais leve. Porque quando a alma encontra direção, o peso da dor se desfaz. Quando o coração se reconecta com o Criador, até as cicatrizes ganham sentido. Sim, ainda podem existir batalhas pela frente, ainda existirão desafios, mas agora você sabe, você não está sozinho. Há anjos cercando sua vida, há promessas envolvendo sua existência. Há um propósito maior sendo desenhado por trás de cada lágrima, de cada silêncio, de cada espera. Você pode descansar agora. Descanse em Deus. Descanse no fato de que Ele vela por você, de que Ele ouve cada oração, mesmo aquelas que você não conseguiu fazer, de que Ele entende até os sussurros do seu espírito. E mesmo quando tudo parece escuro,
Deus ainda é luz, mesmo quando tudo parece silêncio. Deus ainda fala, mesmo quando tudo parece perdido. Deus ainda vence, e Ele vence por você, por amor, por zelo, porque Ele te escolheu antes de tudo existir. Então, agradeça, com o coração quebrantado, mas cheio de esperança, com a alma ferida, mas sendo restaurada. Agradeça, porque Deus ainda é Deus, porque Ele ainda está no controle, porque Ele ainda te guarda. Diga com fé: Senhor, obrigado por me lembrar que sou amado. Obrigado por me proteger mesmo quando eu nem percebo. Obrigado por estar aqui, agora. Que essa paz que você está sentindo agora permaneça e cresça e te fortaleça nos dias difíceis, nos dias de silêncio, nos dias de espera. Que você jamais se esqueça, há um Deus lutando por você, e com Ele você sempre será mais que vencedor. Amém.